Então, por exemplo, eu tenho um aluno, né, que, embora esteja na formação, mas eu também sou professora de sala de aula. Né? Então, tem um aluno meu que ele tem muita dificuldade de interação social com os colegas, com os pares. Então, nós vamos sempre à escola, a gente conversa com a turma para que essa turma provoque uma situação de inclusão. Então, às vezes, ele não sabe pedir, eu quero sair com você. Ele fica ali calado, mas aí vem um outro colega, cria uma situação e chama, vamos fazer um lanche. Tem uma apresentação de teatro, vamos comigo, fulano de tal. Então, às vezes, precisa que o profissional que esteja, né, trabalhando com essa pessoa, com esse aluno, faça essa provocação. Explique em sala de aula como é o comportamento de um aluno autista, por exemplo, né, para que os outros também não provoquem o bullying. Né? Infelizmente acontece muito. Porque às vezes fica pensando que ele é autossuficiente. E tem muito comportamento ali que é do autista. Entendeu? O autista, por exemplo, eles são literais. Então, o que ele percebe, ele não tem um filtro, né, de perceber, às vezes, o sentimento de uma pessoa, de lidar com as relações sociais. A gente tem que ensinar isso ao longo do tempo. E aí o colega da sala de aula não compreende essa comunicação, que às vezes sai de forma agressiva, entendeu? E a gente tem que explicar isso, como é que funciona o cérebro do aluno tal, que é autista, como é que ele faz os vínculos, né? Preparar a turma para receber esse aluno é muito importante. Tá certo. Para que os outros também não tenham essa comunicação, né, agressiva com ele. Não o isola em sala de aula. Então, é comum alunos do nível 1 de suporte, que é aquele aluno, por exemplo, que lê, escreve, lê muito bem, por sinal, escreve, tem a parte cognitiva extremamente preservada, mas ele tem um comprometimento da rigidez cognitiva no comportamento. Tem habilidades, né? As habilidades sociais dele são comprometidas. Então, na sala de aula, ele se isola, porque ninguém compreende, por exemplo, que ele fica falando de um assunto o tempo todo. Eu tenho um aluno mesmo que só fica falando do Japão o tempo todo. Filme japonês, jogo japonês, tudo do Japão. E quando alguém, um coleguinha, fala outro conteúdo, outro assunto, ele não interage. E aí os meninos, os outros adolescentes ficam o quê? Acham aquela conversa, né, inoportuna, chata, porque não compreende. A mesma coisa o professor. Né? Às vezes, esse aluno interrompe a aula com assunto que não tem nada a ver com a aula do professor. Mas se o professor consegue fazer um vínculo do conteúdo dele, né, com o Japão, por exemplo, esse menino vai fluir muito bem. Ele vai dar, destacar experiências que ele tem com o Japão que nenhum outro aluno sabe fazer. Então, tem que aproveitar a oportunidade, entendeu? Para ampliar o conhecimento desse aluno, fazendo um vínculo com as abordagens do professor em sala de aula. Então, por exemplo, na formação, eu vou contar um caso aqui que vai exemplificar. Né? Eu tenho um aluno aqui de uma escola, de ensino médio, né, que, como eu falei, tudo dele é Japão. Então, ele faz jogo japonês, ele criou uma linguagem japonesa, um desenho japonês. Então, aqui no ele só fala sobre isso. Para tirar ele desse foco, eu tenho alguns métodos, que eu não vou falar agora. Sim. Mas, assim, em sala de aula, o que é que eu orientei o professor? Está trabalhando o clima global, né? A questão global agora, né? A crise climática. Então, vamos abordar com esse aluno, pedir a ele para fazer uma pesquisa sobre o clima no Japão. Os efeitos da dinâmica do clima, né? Na economia japonesa, na cultura japonesa. Com certeza, ele vai fluir muito bem. Ele vai aderir a esse projeto, ele vai ter um resultado assim, satisfatório e vai incluir esse aluno. Entendeu? Então, o professor tem que ter esse olhar específico para esse aluno. Faz o planejamento para ele? Faz. Mas, se você for observar direito, o método que se usa para o aluno com deficiência abrange todos os alunos, não tem muita dificuldade.
É só, às vezes, falta de conhecimento desse profissional.